Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quarta-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Atrativos de Foz do Iguaçu receberam mais turistas do que o esperado nesse último feriadão de Tiradentes. Unidades básicas de saúde iniciam uma nova etapa de vacinação para idosos e funcionários da saúde. Ponte da Integração atinge 82% de conclusão. A expectativa é que a obra seja entregue até o mês de agosto. O DC Notícias Web dessa quarta-feira, 27 de abril, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre o avanço nas obras na Ponte da Integração. A expectativa é que seja entregue até o mês de agosto. Com 760 metros de comprimento, um vão livre de 470 metros, considerado o maior da América Latina. A Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai, atingiu 82% de execução no mês de abril. Já foram investidos até o momento 194 milhões de reais. Já é possível ver a estrutura da ponte quase que completa. Ela vai contar também com 2 pistas simples, acostamento e calçadas dos 2 lados da ponte. Do lado brasileiro da ponte é possível ver as lajes pré-moldadas e concretadas, sobre a duela metálica no vão central. Do lado paraguaio já foram concretadas as lajes e ainda estão em montagens 2 das aduelas. A obra é uma parceria do Governo do Paraná, Governo Federal e Itaipu Binacional. O DR é quem executa a obra dos 2 lados da margem. A expectativa é que a obra seja entregue até agosto de 2022. Os atrativos turísticos em Foz do Iguaçu comemoraram a ocupação no feriadão de Tiradentes. Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu superaram suas expectativas nesse feriado prolongado de Tiradentes. Itaipu, por exemplo, recebeu aproximadamente 8.500 visitantes e o passeio mais procurado foi a Itaipu Panorâmica. Os turistas superaram as previsões de ocupação nos 4 dias de passeio. Além dos brasileiros, quem foi prestigiar as belezas da Itaipu também foram moradores da Argentina, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Espanha, França e Suíça. Já o Marco das Três Fronteiras recebeu pessoas de diversas etnias, porém, paranaenses e paulistas tomaram conta da casa, somando 87% da população. No total dos 4 dias de feriado, o atrativo somou 7.750 visitantes, sendo sábado, dia 23 de abril, o dia de mais movimento. Ao todo foram recebidos turistas de 20 nacionalidades, sendo 7.530 brasileiros e 220 estrangeiros. A família Maricato, que veio de Minas Gerais, se encantou com as belezas da cidade e os atrativos turísticos. A gente está aqui hoje no Marco das Três Fronteiras, amanhã a gente vai nas Cataratas, do lado brasileiro. Também vamos a Itaipu para mostrar para ele. Ele foi lá, ele era bem pequenininho, então ele não lembra, para mostrar para ele a usina. Acho que vai ser bem bacana. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, confirmou esta semana a transferência do feriado de 1º de maio, que cai no domingo, para a segunda-feira. O objetivo da medida é incentivar o turismo interno, com o fim de semana prolongado, contribuindo para movimentar o setor de serviços. Estuvimos conversando com la ministra de Turismo, también con el director de aduanas, porque obviamente un día menos de recaudación afecta. Pero vamos a recuperar eso, hablamos con el director de aduana para recuperar eso en otro día y la ministra de Turismo, a pesar de que es a última hora y sabemos que es a última hora esto, ella dice que igual va a tener un impacto positivo en el turismo interno, ¿verdad? Ustedes saben que en Semana Santa tuvimos una gran movilidad al interior del país y generado muchísimo ingreso en nuestro turismo interno y bueno, y esto ella considera que también va a ayudar mucho para seguir fortaleciendo este proceso de recuperación a uno de los sectores que, como sabemos, fue uno de los sectores más golpeados, tanto toda la parte de gastronomía como de turismo, ¿verdad? Entonces decidimos cambiar el feriado para el lunes y bueno, y con eso también darle un poco un apoyo a todo este sector, en homenaje a todos los trabajadores también, porque todos los trabajadores es el Día del Trabajador y creo que hemos pasado tiempos muy difíciles en estos últimos años y bueno, hoy también un reconocimiento a todo ese esfuerzo extra que han hecho muchos trabajadores en los diferentes sectores.
Muchas gracias y felicidades a todos, muchachos. Veja a seguir. Alerta para a dengue no município. Em Foz do Iguaçu, uma nova etapa de vacinação começa a ser realizada para vacinar idosos e profissionais da saúde. Neste sábado, dia 30 de abril, as unidades básicas de saúde iniciam o dia D de vacinação, ofertando diferentes vacinas para idosos com mais de 60 anos e para profissionais da área da saúde. Nessa etapa, serão vacinados contra a influenza pessoas com mais de 60 anos e profissionais da saúde. A vacina do sarampo será para trabalhadores da saúde, além de aplicarem a terceira e a quarta dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos. Vale ressaltar que a imunização contra a Covid-19 e influenza é essencial, sendo que no último levantamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde, mostra que apenas 31% dos idosos tomou a vacina da gripe. A meta da campanha nessas duas etapas é atingir no mínimo 90% do público-alvo, incluindo idosos trabalhadores da saúde na primeira e crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, adolescentes entre 12 e 21 anos, sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores pontuários, povos indígenas, Força Armada e Força de Segurança e Tratamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade serão atendidas na segunda etapa. E para se vacinar é muito simples. Basta levar um documento com foto em alguma OBS mais próxima e receber o atendimento. O Centro de Controle de Zoonoses intensificou os seus trabalhos em relação ao alerta da dengue em Foz do Iguaçu. Com a chegada da Covid-19, acabamos deixando de lado aquele cuidado que tínhamos em relação a outras doenças, entre elas a dengue. Como maior concentração entre as regiões oeste e norte do Paraná, a doença preocupa o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu, apresentando algumas regiões da cidade com foco do mosquito. A gente já tem uma concentração de casos em algumas regiões. A gente pode citar ali a região leste, mais precisamente nos bairros do Campos do Iguaçu e Jardim São Paulo, que está tendo uma incidência de casos nessa região, e também ali na região sul, mais precisamente na região do Ouro Verde e Jardim das Flores. Então, assim, já está tendo indícios que essas doenças, apesar de estarem concentradas, se a população não cuidar, a qualquer momento ela pode atingir outras regiões da cidade. Pensando nisso, o CCZ intensifica suas medidas preventivas quanto à dengue. As atividades de combate à dengue desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, elas são diárias. Consiste basicamente nas visitas dos agentes de saúde, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de endemias, fazendo então as medidas preventivas, né? Ou seja, visitando as casas, fazendo a vistoria, orientando a população aos cuidados a serem tomados. Então, todo dia tem um batalhão de gente desenvolvendo essas ações de rotina. Mas o CCZ agora, no mês de março, ele está implantando o projeto Estação Disseminadora de Larvicida, que consiste, né, numa armadilha que tem na sua superfície impregnado de um larvicida. E toda vez que a fêmea então entrar em contato com esse produto, ela se infecta ela se contamina por esse produto, e toda vez que ela for fazer a postura dos seus ovos em outros criadores, ela acaba carregando então esse larvicida e tratando os outros depósitos. A população precisa colaborar nessa ação, reforçando alguns cuidados. A melhor forma da população combater a dengue e as doenças transmitidas pelo Aedes é não deixar o mosquito nascer. Ou seja, ele criar uma consciência e uma rotina de quinzenalmente ou diariamente, vamos citar assim, ele fazer então aquela vistoria no seu imóvel e olhar todos aqueles objetos que contêm ou que possa vir a acumular água, eliminando assim, e também sempre conversando com seus vizinhos. Então tem que ser uma ação coletiva para que nós possamos vencer a dengue, né? Ou seja, o mosquito que transmite a dengue. A porta de entrada da dengue é sempre pela unidade básica de saúde. Então as pessoas que vierem apresentar sintomas da dengue, né, dor de cabeça, febre, dor no corpo, ela deve imediatamente procurar então uma unidade básica de saúde de referência, que lá ela vai ser atendida, ela vai ser classificada e vai receber o cartão da dengue. E é com o cartão da dengue que ela vai ser acompanhada pelo nosso sistema de saúde, sabendo que se ela evoluir e apresentar os sinais de alarme, aí sim ela deveria procurar a UPA.
Veja no próximo bloco. Reta final para quem precisa tirar o título de eleitor para votar nas eleições. Uma onça atropelada há mais de 2 anos foi atendida pelo Refúgio Biológico Bela Vista. Ela foi solta e voltou para o seu habitat natural. A equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação, em parceria com a Itaipu Binacional, Instituto Água e Terra e com o Instituto Giovana e Licínio Machado de Biodiversidade, devolveu à natureza uma onça parda que estava em cativeiro desde julho de 2019, após ter sido atropelado em uma rodovia no oeste do Paraná. Bom, o leôncio é um animal, como ele nasceu provavelmente nas áreas protegidas da Itaipu, né, que permite já a manutenção desses animais e reprodução. Ele nasceu e quando chega ali em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, né, 1 ano e 7, esses animais dispersam, ou seja, separam da mãe. Né? Então eles já aprenderam a caçar, já aprenderam a andar e eles têm que dispersar. Então o leôncio estava bem nessa fase que é uma fase de risco da adolescência das onças. Né? Então ele tem que sair em busca do território próprio, uma terra para ele chamar dele. E nesse período eles andam muito mais do que um animal normal, que já está fixado com o território. E nisso eles cruzam muitas estradas, muitas lavouras, muitas fazendas, com isso eles se expõem ao risco. Eles podem ser caçados, eles podem ser atropelados, e numa dessas o leôncio tomou tiro, né, que ele já tinha alguns chumbos pelo corpo, e conseguiu sobreviver e acabou sendo atropelado numa outra oportunidade, num outro conflito com as pessoas. Né? Então isso foi o primeiro momento do leôncio. Leôncio, como foi apelidado após o resgate, tinha tudo para terminar com uma triste notícia. Mas após os cuidados médicos no Refúgio Bela Vista e um período de aclimatação em um recinto de propriedade rural, voltou à mata. Depois ele veio pra gente, né, foi resgatado, foi atropelado, permaneceu vivo no acostamento ali da rodovia. A polícia resgatou esse animal em estado comatoso, então a polícia não precisou de auxílio veterinário para resgatar ele. O animal não conseguia fazer nada, não conseguia se mexer, não conseguia bater, não conseguia morder. A polícia pegou, colocou no carro e procurou o local que podia receber esse animal. Apesar de ter outras instituições que também cuidam de animais selvagens próximo à região que ele foi atropelado, o único lugar que tinha condições de receber um animal desse porte era a Itaipu Binacional, aqui pelo Refúgio Bela Vista. Então o refúgio aceitou receber esse animal por ter estrutura segura o suficiente para receber essa espécie e realizou o primeiro tratamento, que foi manter o leôncio vivo. Né? Mantendo o leôncio vivo, ou seja, hidratando ele, fazendo ele melhorar do coma, interrompendo o processo inflamatório que ele estava passando pelo politraumatismo que ele teve, né? A Itaipu fez todo esse trabalho de emergência, depois tinha que fazer a segunda fase, que era operar ele das fraturas. Né? Ele tinha uma fratura de fêmur muito grave e uma fratura de um canino. Então ele tinha que fazer canal nesse canino e tinha que fazer a osteossíntese dessa fratura do fêmur, né? Ou seja, fazer uma cirurgia ali que coloca metais, né? Placa, pino, parafuso, para ele voltar a se locomover. Cirurgia que durou 6 horas. É uma cirurgia grande, extensa e que tinha que ter todo um cuidado porque o leôncio estava com muita anemia. Após os cuidados veterinários intensivos, a onça parda passou 6 meses em um recinto de aclimatação. O pós-cirúrgico é complexo por ser um animal muito forte, um animal que salta. Então a gente teve que tirar todas as oportunidades dele saltar. Ele não podia ter troncos altos, ele não podia ter um cambiamento para pular em cima. Teve que ficar num espaço bem pequenininho, pelo menos por 15 dias, que era um espaço de 1x2, para ele não ter salto nenhum. Deu tudo certo, o leôncio começou a sair do coma, começou a comer sozinho novamente, voltou a enxergar, que ele não estava enxergando nos primeiros dias, né? E permaneceu quieto, fazendo com que a cirurgia tivesse um sucesso, né? Depois dele sair desse espaço muito pequeno, ele foi para um espaço menor, né? Menor assim, pequeno, mas ainda um pouquinho maior, né? Esse espaço também não permitia que ele saltasse e ele ficou ali por 6 meses. Então esse espaço era bem reduzido ainda mais, permitia já que ele se locomovesse, que ele usasse uma caixinha de areia para fazer um cocô, um xixi, né? E para se alimentar. Mas depois de 6 meses que a gente pôde dar alta para ele, acompanhando com os raios-x, ou seja, toda vez que a gente tinha que radiografar ele, a gente tinha que anestesiar para ver essa fratura, como estava evoluindo. Só depois de 6 meses que ele teve alta para poder saltar uma altura de 1,5 m. E aí a gente levou ele para um outro recinto, onde ele já colocou alguns troncos para ele começar a desenvolver essa musculatura, dando pequenos saltos, né? Saltos controlados, vamos dizer assim.
Com 9 meses, a radiografia dele mostrou que o osso estava totalmente recuperado. Só que ele tinha perdido bastante musculatura, bastante preparo físico, e a gente precisava dar um preparo físico para ele maior, para ele realizar a soltura. Leôncio foi solto na última sexta-feira em uma área semelhante a onde foi encontrado, para uma boa adaptação. Ele será monitorado pelo ICMBio e pelo projeto Onças do Iguaçu através de um colar GPS. É muito importante sempre ressaltar isso, que a soltura de um animal como o leôncio, desse porte, precisa de muitas mãos para fazer, né? Então é um trabalho feito com muita gente, feito ainda com muito investimento financeiro também. É um trabalho com muito conhecimento técnico para tentar resultar num protocolo de soltura desses animais mais seguro, né? Se a gente simplesmente soltasse ele, a gente não ia saber se ele ficou bem, se ele ficou mal. Se a gente tinha feito um trabalho bem feito, a gente ia jogar fora talvez uma cirurgia, um trabalho de alimentação com ele, um trabalho de educação ambiental que a gente fez, todas as reuniões que a gente teve averiguando as possibilidades de futuro e de destinação dele. Então a gente ia jogar isso tudo fora. Mas como a gente conseguiu fazer tudo muito bem encaixadinho, com muitos parceiros, a chance de sucesso agora é muito grande. O fato dele ter conseguido assumir o controle da própria vida e da própria dinâmica que ele vai ter daqui para frente, que deixa a gente muito grato, né? Quando a gente abriu aquele portão, ele lá assustado no canto porque a gente estava na porta, e depois quando a gente pega a filmagem dele saindo, ele olhando para trás, a gente vê ele meio que se despedindo de todo aquele controle, de toda aquela educação que ele teve, né? De todo o cuidado que ele teve, e falando assim, agora é comigo, pode deixar que eu me viro. Isso que deixa a gente bem grato, assim, de ver ele saindo, né, satisfeito, né? A gente não sabe se ele vai viver 5, 10, 1 mês, 2 meses, pode acontecer de tudo com ele. Mas, pelo menos o que acontecer com ele agora, a gente tem certeza de que a gente fez todo o trabalho para que ele conseguisse sobreviver. O prazo para pedir ou transferir o título eleitoral termina no dia 4 de maio. O ano de 2022 será marcado pelas eleições, sendo que um voto pode ajudar a definir o futuro do país. No entanto, bastante atenção, porque o prazo para regularizar o seu título ou tirá-lo pela primeira vez vai até 4 de maio. Para maiores de 18 anos, o voto é obrigatório. Porém, jovens de 16 e 17 anos também podem praticar a ação, se tirarem os seus títulos. Lembrando que adolescentes de 15 anos também podem retirar o documento, durante o prazo estabelecido, caso façam 16 até 2 de outubro. O UDC Notícias Web também conversou com uma acadêmica de publicidade sobre a importância de votar. Eu tirei meu título em 2021, com 18 anos, o que hoje em dia, se eu olho em retrospecto, eu considero tarde, porque tirar o título é muito mais do que uma obrigação civil. É você saber que você faz parte da mudança, é você saber que você influenciou em algo maior. Todos os atos podem ser realizados acessando o site do autoatendimento do eleitor, de forma que o título pode ser usado através do celular, no aplicativo e-título, ou ser impresso em qualquer papel em casa. Para mais informações, acesse o site da Justiça Eleitoral. Então eu recomendo para todo mundo que ainda não tem o título tirar o seu. O prazo dessa retirada está acabando e você não vai fazer a diferença só protestando ou só falando na internet. Se você está insatisfeito, você tem que fazer algo para mudar isso. Não espera pelos outros. Ninguém vai fazer um papel que é seu. Há 31 anos, uma das maiores personalidades mundiais esteve aqui na Terra das Cataratas, a princesa Diana. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu já foram cenário até de filmes. Todos os anos, turistas de todo o mundo visitam o parque. Grandes nomes já passaram pelas passarelas. Um deles foi a Princesa de Gales, que é lembrada até hoje por todo o mundo. Lady Di visitou as cataratas há 31 anos atrás, no dia 26 de abril de 1991. Lady Di chegou ao município através do avião da Força Aérea Real, ao 12h30. A princesa conheceu as principais quedas e ficou cerca de 40 minutos no parque, mas foi o suficiente para que fosse sempre lembrada como uma importante visita às cataratas. E o UDC Notícias Web dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e eu convido você a curtir e a compartilhar as nossas redes sociais oficiais. Obrigada e até lá. Até lá.